Bom dia a todos e a todas. A você, Lúcio. Muito obrigado, senador. Doutor, havia uma reclamação do plenário e eu sou rápido aqui. Atender as reclamações. Pedi que eu registre, antes da sua fala, as seguintes presenças. Senão eu farei. E aí eu desconto do seu tempo. Representantes do ICEP Nacional, Instituto Cultural e Educacional Profissionalizante da Pessoa com Deficiência. 2, representante do grupo Fashion Exclusivo, é isso mesmo? Fashion Inclusivo. Tivemos juntos já, né? Por 2 oportunidades. Uma eu fui chamado a atenção, na segunda eu fui elogiado, porque tentei me recuperar. A Viola lembrou, acho que ela estava junto lá. Representante da Associação de do DF e representante do Programa de Acessibilidade do Senado Federal. O doutor Zan chegou e eu queria convidá-lo de imediato para a mesa, então. Já está aqui. Muito bem, doutor Zan, já está conosco aqui. Volta para a nossa querida Luzinha, por favor. Obrigado pelo querida. A gente acaba reforçando, né? Eu vou reforçar com a minha fala, a fala da doutora Beth Tunes, que é uma pessoa que tem uma visão bastante clara do que é... Tira a mão? É uma visão bastante clara do que é o preconceito, do que é a exclusão, do que é a inclusão e, principalmente, do que é ter pessoas com diagnóstico de deficiência incluídas na escola regular, né? O Lúcio, eu estou aqui porque eu sou mãe do Lúcio, né, que tem 18 anos e tem síndrome de Down. Quando ele nasceu, eu fiquei sabendo que ele ia ser uma pessoa bem deficiente, né, que é isso que a gente escuta dos médicos. A gente escuta muito a questão das incapacidades. E eu não quis que meu filho fosse incapaz, então eu não acreditei nos médicos e fiz um trabalho de desenvolvimento dele para que ele pudesse mostrar a possibilidade de desenvolvimento e não as impossibilidades dele. E desde de 1 ano e meio, o Lúcio estuda em escola regular. No início, ele estudou em creche, né? Porque no 1 ano e meio. E assim que ele fez 6 anos, ele foi para a escola pública, que eu acho que a escola pública é um lugar necessário, porque, pela legislação, existe a obrigatoriedade de receber pessoas com diagnóstico de deficiência, né? Então, é um lugar menos pior para a gente colocar os nossos filhos. E, realmente, nós tivemos muitos problemas, mas muitos problemas de aceitação, de respeito à diversidade, de respeito à personalidade, né? E o Lúcio sofreu muito preconceito. E viver na escola foi um sofrimento grande para a gente. Mas como a gente entendia que, né, numa sociedade as pessoas têm que ir para a escola, né, o Lúcio ficou na escola. E, ao concluir o ensino fundamental, a 8ª série, por uma opção nossa, e também no primeiro mês de ensino médio, o preconceito foi tão grande que a gente optou por não continuar sofrendo preconceito, né? Já que ele já tinha concluído o ensino fundamental. Então, quando a gente fala em inclusão, em colocar pessoas com deficiência na escola regular, eu acho que está certo, tem que colocar, desde que a gente repense o modelo de escola, que é isso que a doutora Beth está falando. Esse modelo de escola que a gente tem é um modelo de escola que não inclui pessoas, que não acolhe pessoas e que não educa pessoas, né? O Lúcio fica controlando a minha mão aqui no microfone. Lúcio, você me desconcentra, meu filho. Então, a gente tem que lutar pela presença e pela permanência das pessoas com deficiência nas escolas, mas, antes disso, a gente tem que lutar pela mudança da escola. Enquanto a gente tiver esse modelo de escola, a inclusão vai ser só uma vontade.
né? A inclusão vai ser um jeito de falar, um jeito de buscar chamar atenção para a pessoa com deficiência. Eu não sei exatamente o que é, sabe? Mas, para que as pessoas com deficiência possam participar socialmente como qualquer outra pessoa, nós precisamos quebrar todos esses preconceitos, né, Beth? Toda essa forma de ver a pessoa com deficiência, e a Beth tem uma fala que agora eu repito sempre, que é olhar para as possibilidades e não para as impossibilidades. Então, quando você recebe um diagnóstico de deficiência, o médico chega para você, né, doutor Zan? E fala muito mais das impossibilidades, né? Ele chega para você e fala muito mais do que o seu filho não vai fazer. E a mãe desatenta e respeitosa da autoridade médica acredita que aquela criança que ela gerou é uma criança deficiente. E cria essa criança como deficiente e consegue, finalmente, torná-lo um ser deficiente. A partir do momento que a gente repensa essa postura em relação à diferença biológica das pessoas e começa a olhar para elas com possibilidades de desenvolvimento tão possíveis quanto das pessoas que não têm diagnóstico, essa pessoa tem uma condição muito maior de ter um desenvolvimento. Então, o que a gente precisa é começar uma mudança de olhar mesmo, né? É começar a ver o outro como ele é. Essa questão da alteridade, né, Beth? Ver o outro como ele é. E não como o livro lá que fala sobre a síndrome de Down descreve que ele seja. Então, eu vejo, e eu posso falar isso com a maior tranquilidade do mundo, porque quando o Lúcio nasceu, eu recebi uma lista de características e de possibilidades do Lúcio, que eram muito mais impossibilidades do que possibilidades. E hoje o Lúcio tem 18 anos, né? É artista plástico profissional desde os 15 anos, tem uma inteligência assim, impressionante a capacidade dele de percepção, de fazer as coisas, de aprender, um aprendizado fantástico por ele mesmo, porque se ele dependesse da escola para poder aprender, eu acho que ele não aprenderia. Então, ele aprende muitas coisas sozinho. Outro dia, ele tirou umas fotos e eu falei, Lúcio, agora como é que vai fazer para mandar essas fotos para a internet, para colocar na internet? Não, mãe, pode deixar que eu mando pelo Bluetooth. Eu falei, meu Deus do céu, o que é Bluetooth? Né? E eu nunca mexi com Bluetooth, eu não sei, ele aprendeu sozinho mexendo. Né? Então, assim, eu não posso dizer para ele que ele não é capaz. A gente não pode dizer para ninguém que a pessoa não é capaz. A gente não pode estabelecer, no primeiro momento do nascimento dela, qual vai ser o futuro dela. E principalmente dizer que esse futuro vai ser nefasto, né? Então, eu acho bom a presença do Dr. Zan aqui, que é o médico especialista, né? Que a gente precisa, além de tratar da questão da escola com bastante seriedade, eu acho que a gente tem que tratar também do desenvolvimento, do crescimento da pessoa com síndrome de Down ou com qualquer outro diagnóstico de deficiência, de uma outra forma, sabe? A gente tem que pensar que as mães que recebem os filhos com deficiência, ou qualquer filho, não sabem o que é ter um filho, não sabem o que é ter uma pessoa. Quando o Lúcio nasceu, por exemplo, eu não sabia nada sobre síndrome de Down e eu não sabia nada sobre o Lúcio também. Hoje em dia, eu sei muito sobre o Lúcio, mas ainda não sei tudo. Porque o Lúcio me surpreende a cada dia. A cada dia, ele mostra para mim que aquele médico que me falou que ele não ia ser muita coisa na vida, que ele ia ter um monte de dificuldade, que ele não ia dar conta de um monte de coisa, aquele médico estava absolutamente errado.
E hoje, eu posso dizer para vocês, todos vocês, e principalmente para as mães que estão recebendo agora uma pessoa com síndrome de Down, basicamente, né, porque é onde eu navego e transito melhor, porque eu tenho o Lúcio em casa. E eu acho que se ele pode, qualquer pessoa pode, né, dependendo da estimulação, dependendo da possibilidade que o ambiente cria. Como qualquer pessoa, né? Nasce uma pessoa com 46 cromossomos, com tudo direitinho, tudo arrumadinho, sem nenhum probleminha, e se ela não tiver um ambiente propício ao desenvolvimento dela, ela não vai desenvolver. Então, você não pode dizer que uma pessoa que nasce biologicamente diferente, ela não vai desenvolver. Você precisa dizer que uma pessoa que nasce biologicamente diferente precisa de um ambiente diferenciado para a promoção do desenvolvimento dela. E esse ambiente depende muito, eu acho que depende muito da colocação do profissional que recebe essa mãe que orienta na condução do desenvolvimento. Eu não vou precisar dos 5 minutos, tá? Não, mas eu não quero, já falei muito, senador. Já está mais 5. Então, só para concluir. Continua. Tá, só para concluir, eu acho que a gente tem pouco a comemorar em relação, principalmente, já que o tema são as políticas públicas, né? Das pessoas com síndrome de Down. A gente tem a oportunidade de ver pessoas com síndrome de Down tendo um desenvolvimento fantástico, fazendo coisas maravilhosas por aí, mas a gente tem muitas pessoas com síndrome de Down, a grande maioria que não teve o seu desenvolvimento promovido por uma questão de preconceito, por uma questão de impossibilidade, uma questão de incapacidade de compreensão da sociedade, da família, dos profissionais que acompanham, de que é possível esse desenvolvimento acontecer. Então, quando a gente mostra exemplos de pessoas com síndrome de Down que escrevem livros, que são artistas plásticos, que fazem isso, que fazem aquilo, é uma minoria bem pequenininha, tá? Então, falta muita coisa para fazer, viu, senador? Muita coisa para fazer. E eu acho até que a gente tem algumas leis que protegem, mas lei não resolve nada, né? A gente precisa fazer com que realmente as coisas aconteçam. E a questão da escola é fundamental, porque as pessoas, hoje, elas vão para a escola 3 meses, 2 meses de vida? Acabou de nascer, vai para a escola, né? Vai para a escola, porque não tem opção, né? Então, a gente tem que pensar muito em como esse ambiente que a criança vai obrigatoriamente viver, um direito obrigatório de frequentar a escola desde que nasce, praticamente. Então, a gente tem que pensar muito nesse ambiente escolar, seja de creche, seja de pré-escola, seja, enfim. A gente tem que repensar a escola, a gente tem que discutir e a gente tem que mudar, porque essa mudança é absolutamente necessária. Muito obrigada.